Polícia Federal identificou mensagens do empresário Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master, orientando uma operação de voo privado para o senador Jacques Wagner com foco em discrição. Em 11 de setembro de 2024, Vorcaro determinou a troca de hangar para um menos conhecido, a rápida retirada da aeronave e até mesmo que o piloto não desligasse os motores, visando minimizar a exposição e a identificação do voo. Esta é a quarta vez que Wagner é associado a aeronaves ligadas a Vorcaro ou Augusto Ferreira Lima, sem registro de pagamento. A investigação apura supostas vantagens indevidas concedidas a Wagner, incluindo outros benefícios, como a compra de um apartamento e ingressos para shows. O senador Jacques Wagner declarou confiança em provar sua inocência nas investigações da Polícia Federal. Porque em 18 teve o mesmo episódio, tá lembrado? Aí na época era sobre Fonte Nova e tal. Abriram o inquérito, fizeram aquele barulho, que sempre tem um barulho. Depois eu não fui nem indiciado, não teve nem processo e foi arquivado o processo. É óbvio que fica aquele prejuízo. Então hoje o doutor Pablo, ele me pede, meu pessoal também de imprensa me pede, por ordem dele, ele disse, ó, não fale disso, deixe que eu estou cuidando. Porque tudo que você fala, se você está sendo investigado, é direito de você ficar em silêncio, mesmo perante a imprensa. Então eu peço até desculpa, mas por orientação dele, para eu não sair daqui e tomar bronca do meu advogado, ele pede para eu não falar. Eu vou só citar uma frase no texto do próprio ministro André Mendonça, que ele diz, o inquérito, a investigação serve até para afastar a culpa. Então eu tenho certeza que eu vou provar a minha inocência. O inquérito, evidentemente, demora um tempo. Eu agora estou focado na eleição. Temos 2 meses para a eleição. Sábado vai ser a nossa convenção com a presença do Lula. Eu convido aqueles que puderem estar lá no Parque de Exposição. E eu vou tocar. A Polícia Federal faça o seu trabalho, investigue, proponha ao Ministério Público, o Ministério Público avalie e depois o magistrado vai julgar. Eu quero lhe dizer que eu estou muito tranquilo. Como diz o presidente Lula, Galego, só quem sabe o que você fez é você mesmo. Eu sei o que eu fiz, eu estou tranquilo. Pois é, meu caro professor Marcelo Suano, com tantos indícios, né, como a gente trouxe na semana passada, depois que o ministro André Mendonça retirou o sigilo da decisão sobre a operação que teve como alvo justamente o Jacques Wagner, não é? Com tantos indícios que foram apresentados, enfim, imagens, conversas, troca de mensagens por meio do WhatsApp também, aí, como essa daí, onde ele manifesta um carinho para o Augusto Lima, né, para o Guga Lima, dizendo que, olha, na oportunidade ele ia mandar a esposa para poder desfrutar de um bom final de semana, aí está aí a imagem da esposa dele, num local paradisíaco, enfim, e já agradece. Com tantos indícios que foram apresentados, sem essa história também do apartamento e tal, dá para ficar tranquilo mesmo? No caso, ele ou nós. No caso, nós brasileiros não temos como ficar tranquilos diante de tudo que foi revelado. Eu vou tentar deixar palpável questões técnicas jurídicas, eu não vou tratar, não é minha área, mas vou tentar fazer algumas analogias para deixar muito claro para a sociedade aquilo que está acontecendo. A primeira questão que diz respeito para mim, que eu acho que é importante ser desvelado, é aquilo que eu sempre tenho batalhado. Essa Polícia Federal que está exigindo os esclarecimentos e fazendo as investigações é exatamente a Polícia Federal que nós temos que respeitar e proteger. Corresponde à grande maioria dos agentes, eu diria, não é uma maioria absoluta, é uma maioria qualificada de 80%. O problema é que quando você olha, aí vem a primeira analogia do que está acontecendo com a Polícia Federal, incluindo a questão da PGR, que se manifestou para dizer não, anule tudo aquilo que vocês estão fazendo. Não é atribuição ou não está adequado? A PGR se manifestou dessa maneira, de uma maneira mais fácil da gente observar. Mas a primeira analogia parece o exército romano. Você tinha várias legiões que atuavam pelo Império inteiro, atuavam pela Península, atuavam em todos os lugares, mas não podiam atuar em Roma, porque tinha uma legião de pretorianos. O que os pretorianos faziam? Era um destacamento com a função única e exclusiva de proteger o imperador e aqueles que o cercavam. Por isso, o que a gente observa é que parece que os pretorianos é a direção da Polícia Federal e a PGR. Eles trabalham com o pretoriano. Qualquer legião que tente, de alguma forma, mostrar a dignidade ou
restaurar a dignidade do império, não podem entrar em Roma. Entrar em Roma aí é ter acesso exatamente a essas verdades que estão sendo reveladas. Eles não podem fazer. Aí vem a PGR e anula. O Jacques Wagner, para encerrar, ele lembra uma vez uma entrevista que eu vi do Jô Soares, e ele estava fazendo uma entrevista, começou o programa dele dizendo assim: eu tenho um amigo que sempre me dizia, eu sou capaz de justificar tudo. Se a minha esposa entrar e me pegar no flagra fazendo alguma coisa, eu só não consigo explicar se eu estiver totalmente nu, porque se eu estiver de meia, somente meia, eu consigo explicar o que está acontecendo. É o exemplo claro daquilo que o Jacques Wagner está fazendo agora. Parece que ele só tem a meia, mas ainda assim ele está dizendo não fiz nada. A prova é que eu tenho os pretorianos para me proteger. Esta é a vergonha que nós temos diante das instituições, que são boas, têm agentes e funcionários, servidores de alto nível, mas são geridas pelos indivíduos que estão comprometidos. É o que eu sou levado a crer. Pois é, Guta Pini, de volta comigo aqui na tela. O presidente Lula não só saiu em defesa do Jacques Wagner, já em várias ocasiões, inclusive no final de semana, como também, inclusive, pediu voto, quer que ele seja reeleito à posição de senador, não é? Em uma das ocasiões, inclusive, ele encheu o Jacques Wagner de elogios, falou da amizade deles, enfim, o tempo inteiro falando que só ele sabe o que aconteceu, que ele vai provar a sua inocência. Agora, são fatos muito graves que foram revelados. Inclusive, essa operação que foi autorizada pelo ministro André Mendonça, que é de um monitoramento dos dados do senador Jacques Wagner e também de mais 10 pessoas, foi autorizado também por um fato muito relevante que a gente não pode esquecer. O ministro André Mendonça coloca na sua decisão que um dia antes da busca e apreensão que aconteceu lá contra o Jacques Wagner, ele havia pedido uma audiência no gabinete do ministro para explicar o que estava acontecendo. Então, ali, o ministro André Mendonça já desconfia que possa haver algum tipo de vazamento de informações, até porque o ministro André Mendonça, lá ainda, quando ele estava decidindo sobre a prisão, a manutenção da prisão preventiva de Daniel Worcaro, ele deixou muito claro que essa organização criminosa, que tem contornos de máfia, ele ainda não sabia até onde eles tinham conseguido chegar na sua interferência, onde está toda a teia dessa organização criminosa. Por conta disso, inclusive, ele manteve a prisão do Daniel Worcaro para impedir que eles conseguissem, de alguma forma, obstruir as investigações. Então, essa decisão do ministro vai no mesmo sentido. Eles não sabem ainda onde estão todos os tentáculos dessa organização. Agora, essas vantagens que teriam sido recebidas pelo senador Jacques Wagner, é apartamento, é dinheiro que foi encaminhado para a empresa da família, viagens nesses jatinhos, ingressos para show, tudo isso aqui parece, de fato, uma contrapartida por conta da atuação do senador lá no Congresso Nacional para passar algumas legislações de interesse do Banco Master. Então, teve a questão de medida provisória, a medida provisória, uma emenda 30, a medida provisória que elevava a margem do consignado, também a PEC em relação ao Banco Central, limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito. Então, veja, não é que houve a compra de um apartamento, a compra de ingresso de show desvinculada de qualquer coisa. Tem esse arcabouço legislativo que passava ali no Congresso Nacional buscando beneficiar esse banco que fraudou a tantos investidores, a tantos brasileiros. Então, esse que é o cerne da questão. Não adianta o senador agora querer passar a imagem de que tudo isso aqui é isolado. Inclusive, há diálogos também revelados que dão conta dessa influência do senador em todo esse escândalo, esse esquema, quando, inclusive, ele tenta agendar um encontro entre o Augusto Lima, que era o sócio do Worcaro, e o Jorge Messias, o advogado-geral da União. Tem esse diálogo que foi divulgado também. E eles estavam tentando, inclusive, fazer de uma forma discreta. Como o Dani falou no início sobre o hangar mais discreto para um voo, aqui também eles queriam um local discreto para essa reunião. E o local eleito para essa reunião teria sido o gabinete do próprio ministro, do próprio senador Jacques Wagner. Ele diz ali naquele diálogo que o Augusto Lima já está acostumado a andar ali naqueles corredores, então ninguém iria
desconfiar se ele aparecesse por ali de novo. Não ficou claro se houve esse encontro entre o advogado-geral da União, mas os diálogos dão conta dessa tentativa de articulação. Então, quem está com a verdade não se complica ao falar e se defender. Como advogado, eu posso falar com convicção que a gente só orienta o cliente a ficar calado quando tem rabo preso. E contra provas, meus amigos, não há argumento. Então, tem muita coisa aí para se apurar, comprovar e verificar. Mas todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Ou, pelo menos, deveria ser. Então, aguardamos as investigações e que elas sejam feitas com rigor para provar ou não a inocência do senador. Mas que isso seja feito sem interferência dos demais poderes e sem que outros privilégios sejam utilizados, né? E que também o julgamento não se baseie em não sei, não vi e ponto final, porque essa história a gente já conhece. Não sei, não vi, desconheço e etc. não pode servir para embasar a decisão judicial para inocentar ninguém. Só espero eu, como uma representante dos advogados, do Poder Judiciário, que isso seja apurado com rigor e dentro da lei. Se for inocente, se não tiver provas suficientes, ok. Mas, pelo que se vê, nós temos aí um contexto probatório muito robusto que leva a crer que existe algo a ser apurado e existe algo a ser devidamente levado a julgamento. Não me parece que é o caso de inocência, mas veremos os próximos capítulos.